sejam todos bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Jornada da Mulher. E hoje a nossa convidada, ela é mais que especial. Ela tem uma personalidade diferenciada, inúmeras profissões e habilidades, é novata na nossa região, é paranaense, mas parece meio arretada, parece que até que ela veio do Nordeste, minha gente. É isso aí. A nossa convidada de hoje é a Suelen. Seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Olha, é um prazer receber você aqui hoje. Como eu já te disse, te acompanhando, né, nos seus stories, vendo a sua jornada, vendo a sua autenticidade. Então, assim, hoje você é a nossa convidada para, mais do que nunca, trazer para as mulheres uma visão diferente do feminino, da cultura, da habilidade, do trabalho. Então, assim, eu tenho certeza que a sua história, a sua jornada de vida vai ajudar muitas mulheres lá do outro lado, porque esse é o projeto Jornada da Mulher. Su, fala para mim um pouquinho da sua história. Conta para as mulheres quem é você, da onde você veio, o que você tem como propósito de vida, enfim. A gente já estava com um bate-papo um pouquinho antes, como diz a equipe, já dava para ter gravado, mas eu quero te deixar assim bem à vontade para você se apresentar, porque algumas pessoas não conhecem a Sueli, mudando a rota. Por que isso? Explica um pouquinho para nós. Então, eu vim do Paraná, né? Eu sou formada em fisioterapia, então eu sou fisioterapeuta, sou técnica de segurança do trabalho, sou bailarina, né? Porque eu me formei 10 anos, fiz balé. E para mim é indiferente o que eu faço, sabe? Eu gosto de sempre estar aprendendo, eu sempre gosto de estar fazendo alguma coisa que eu me sinta bem, né? Então, faz um ano que eu larguei minha profissão de fisioterapeuta para acompanhar o meu marido aqui no Mato Grosso, que o sonho dele era, né, vir para cá, enfim, porque ele mexe com agricultura. E aí ele falou que para eu vir eu tinha que largar tudo, né? Largar família, largar emprego, tudo. E assim, se você vai pensar muito em fazer alguma coisa, você não faz. Sim. Né? Então eu só topei. Falei, tá bom, vamos lá, vamos ver. Até eu falei logo quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, nos meus stories, que eu acho que você tem que se arrepender daquilo que você não fez, do que aquilo que você fez. Então, assim, quando eu vim pra cá, e até quando eu tava aqui já, muitas pessoas falaram assim, você é muito corajosa. Essa foi a palavra que eu mais escutei, coragem. Você é muito corajosa, eu queria ter essa coragem. Eu não sei se... eu acho que todo mundo tem uma coragem. As pessoas, elas não conseguem fazer aquilo, ao meu ver, sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas têm vontade de fazer determinada né, coisa, enfim, mas falta um pouquinho o medo, eu acho, que impede. Então, eu não pensei muito, eu só vim e falei assim, se não der certo, o que vai acontecer? Se não der certo, eu vou voltar e vou continuar naquela vida que eu tava. Simples assim. Pra mim é simples assim, entendeu? O que acontece, Su? Eu vejo que, como você disse, você não se rotula nenhuma das suas profissões, isso é ter certeza de si quem é, né? Geralmente as pessoas, elas primeiro se rotulam pela sua profissão. Então, ao conversar com você, a gente já entende que, tipo assim, olha, eu eu tenho várias habilidades, eu tenho formações, mas eu sei quem eu sou. Então, isso fica muito claro para mim ao conversar com você. E quando uma pessoa ela chega para você e te fala assim, nossa, como que você teve coragem? O que falta nela é isso, saber quem ela é, saber da sua própria identidade. E eu te falo isso com muita prioridade, por quê? Porque eu convivo muito com o público feminino e algumas mulheres, para não dizer 99%, que aí é muito, mas algumas mulheres estão dentro dessa caixa fechada, se rotulando pela profissão e esquecendo de quem eu realmente sou, qual é a minha verdadeira identidade. Então, quando eu converso com você, quando eu acompanho você, eu vejo que existe uma mulher que sabe da identidade. Eu sou isso aqui e tá tudo bem.
eu estou tranquila com a minha identidade, eu não tenho problema algum com isso. Então, quando você fala isso, ao meu ver, é isso. As mulheres te perguntam e falam: nossa, como que você teve coragem? Ai, eu não aceitaria essa proposta, largar tudo para acompanhar um homem. Você fez certo, ao meu ponto de ver. Quando se casa, você construiu uma nova família. É por isso que você casou. Então, você tem que apostar. Parabéns, parabéns pela coragem. E eu vejo assim, ó, que eu sei que muitas pessoas, elas pensam, né? Até na minha própria família, às vezes, né? Tá, você foi para o Mato Grosso com o seu marido. Mas e se acontecer alguma coisa e você se separar do seu marido e eu volto, não tem problema, Eu não sou uma sabe? árvore. Eu acho que as pessoas, elas estão juntas porque elas gostam de estar juntas. Mas a Sim. partir do momento que não dá mais para ficar junto, cada um vai pro seu lado. Às vezes mudou a rota, né? Então eu vejo muito isso, que a nossa vida, ela é de rotas. Quando eu criei o Instagram mudando a rota, foi por causa disso. Porque eu sempre fui muito assim, de mudar a rota mesmo, sabe? Eu morava em uma cidade, fiz faculdade em outra. Quando eu tava nessa outra cidade que eu me formei, a minha mãe falou assim, você quer ficar aí? Se você quiser, você tem que se sustentar. Senão, você vem morar conosco aqui em Curitiba. Aí, né, uma recém-formada vai se sustentar como? Não, Não não tem tem. como. Aí eu fui morar em Curitiba. E em Curitiba foi assim, eu acho que foi a melhor experiência da minha vida, sabe? Foi quando realmente eu me amei, realmente eu vi que eu preciso mais de mim do que qualquer outra pessoa, que eu preciso gostar de mim para poder gostar de outra pessoa. Eu aprendi a sair sozinha, eu aprendi a ir no restaurante almoçar sozinha, eu aprendi a ir no cinema sozinha. E eu acho assim, foi um crescimento para mim assim. Eu morei 6 anos em Curitiba, né? E para mim foi um crescimento assim um absurdo, sabe? Eu mudei muita coisa, sabe? Em relacionamentos, como pessoa, enfim. Porque, ao meu ver, eu acho que a gente primeiro tem que se amar, se cuidar, para depois ter uma relação, para depois dar aquilo para um amigo, para uma amiga, enfim, sabe? Então, eu mudei a rota. E aí, quando os meus pais, são, né, agora são aposentados, mas eram funcionários públicos, eles falaram assim, nós vamos voltar para o interior do Paraná. Aí eu pensei, e agora? Eu não quero. Né? Não, eu até queria porque minha família inteira, sabe, mora lá. Mas daí o que que eu vou fazer? Eu preciso de um emprego. Aí o que que eu fiz? Imprimi um monte de currículo, peguei um ônibus, nunca vou me esquecer disso. Peguei o ônibus Princesa dos Campos. Entrei no ônibus e falei assim, então é agora. Voltei para Beltrão e comecei a distribuir currículo. Aí eu cheguei e não deu um mês, eu acho. Me ligaram e falaram assim, ó, Suelen, tem um emprego para você aqui, você quer vir? Aí eu acabei indo antes dos meus pais ainda, sabe? Uhum. E fui, aí comecei a morar sozinha novamente, né? Porque em Curitiba eu tive que morar com eles. Aí comecei a morar sozinha de novo e aí começou mais uma outra rota, né? Que daí foi quando eu comecei a trabalhar com segurança do trabalho. E aí depois voltei para fisioterapia também. Aí depois mudei de cidade, aí encontrei meu marido. Aí depois a gente mudou de cidade de novo. E assim vai, sabe? Tipo, eu não sou muito apegada, sabe? A nem lugares e nem pessoas. Olha, Sueli, que interessante, né? Talvez você não saiba, eu tenho certeza que você não sabe, e eu gosto de dizer que testemunhos e escutar outras histórias faz diferença. Quando eu comecei com uma nova jornada na minha vida, né? Mudar a minha rota, e eu sou uma mulher extremamente apegada, tá? E eu comecei a ver você, a escutar você. Eu falava, gente, se uma pessoa que veio de uma capital, um lugar onde a cultura é diferente, tudo é diferente, ela está absorvendo, entrar no mundo do agronegócio, vir para um lugar onde a cultura é totalmente diferente, é o oposto. Por que eu estou me limitando? Só porque eu não quero sair daqui e eu ainda vou continuar na mesma cultura, da mesma forma. Então, para mim, as mudanças não serão radicais como foi para você. Então, eu quero que você saiba que a sua história de vida, você compartilhar, você falar, me fez mudar, entendeu? E às vezes nós que estamos aqui do outro lado, compartilhando, falando, a gente não tem noção de quantas vidas a gente impacta do outro lado. Então, escutar você falar, escutar você
falar que tá com novas habilidades e que tá fazendo isso, que teve coragem. Eu falei assim, gente, por que que eu tô com medo? Né? Então, assim, a sua história, te acompanhar, me fez ver que eu também poderia mudar a minha rota com leveza, porque fácil, Sueli, não é para ninguém, como você disse. Mesmo estando no mesmo estado, com a mesma cultura, quando você teve que mudar, não foi fácil, mas você fez. Então, a gente só precisa enxergar essa mudança de GPS, de rota com leveza. E você traz isso nas suas redes sociais de uma forma boa. E aí a gente usa o quê? Você encoraja outras mulheres, porque aí a gente observa o seguinte: ela deu conta de fazer. Se ela deu conta, eu também posso, porque tudo que outra pessoa é capaz de fazer, eu também sou, né? Você não concorda com isso? Eu recebo, assim, muita mensagem, sabe? Tipo, de mulheres, assim. Sempre quando eu posto alguma coisa, tipo, de atividade física, até esse tempo atrás, né, de atividade física, alguém fala assim, ai, nossa, que bom que você posta isso, assim, incentiva, né? Até esses dias teve uma mãe, né? Ai, depois que eu tive as minhas filhas, eu não consegui voltar, mas vendo você, eu vou conseguir e tal, tá? Então, assim, às vezes a gente, que nem você falou, não sabe que a gente influencia pessoas. Por mais que elas não vão curtir nada, por mais que elas não vão comentar nada, né? Que é Tem normal. pessoas que têm vergonha de se expressar. Nós precisamos entender. Às vezes eu falo, meu Deus, a gente tem tanta visualização e são poucas pessoas que falam conosco. Por quê? As pessoas, nem todo mundo tem a coragem ou a forma de como você tem de se expressar. Então as pessoas elas fazem o quê? Eu vou me calar, tá tudo bem, já tô vendo ali, já tá ótimo, não preciso falar que eu estou vendo. E assim, às vezes as pessoas elas não têm muita visão do que realmente acontece, né? Porque, por exemplo, você faz um stories ali, eu tô na academia, né? Nossa, mas a vida dela é tão boa. Nossa, ela vai pra academia. Nossa, esse horário, sabe? Assim, no começo, quando eu vim pra cá, eu gravei muitos stories assim, eu gravei stories até chorando, né? Porque foi muito difícil, sabe? Assim, no começo. Eu acho que nada é fácil, Sim. né? Nada é fácil. Às vezes as pessoas têm uma visão totalmente distorcida, né? De um stories ou outro, mas o stories é nem 1% Ele é uma do nosso dia. fragmentação do seu dia. E às vezes as É muito pessoas pegam fragmentado. aquilo como, nossa, a vida dela é perfeita, nossa, né? Tem dinheiro, ou ai, é fácil assim. Não, não é fácil assim. Quem me segue lá no comecinho, quando eu cheguei aqui, viu que eu chorei muito, 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 porque aconteceu muitas coisas. Primeiro, que eu passei muito mal quando eu cheguei aqui, porque pra mim era um calor insuportável e a minha pressão baixou, eu não conseguia reagir, eu tive que visitar o hospital na primeira semana, então eu sofri muito assim. Aí, 2 meses atrás, eu não tenho filhos, mas eu tenho cachorros. Então, assim, para eu explicar o sentimento que uma pessoa tem por um cachorro, quem não tem cachorro ou quem não tem animal de estimação não vai entender. Então, Sim. eu nem entro nesse mérito. Mas quem tem animal de estimação entende o que eu falo, entende o sentimento que eu tenho. Então, 2 meses antes de vir, eu perdi um dos meus cachorros, né? Que foi meu primeiro cachorro que, né, sem explicação. Aí eu trouxe a outra pra cá, né? Pensei, nossa, vamos começar, né, e tal, não sei o quê. A Você falou gente pra ela, você vai ser meu companheiro nessa é, rota. aí a gente entrou numa casa que ela tava meio que abandonada, assim, né? Enfim. E aí, logo quando a gente chegou, a gente deixou ela dentro de casa e saímos comprar produto de limpeza pra limpar a casa. Quando a gente chegou, ela tava infestada de carrapato. Infestada, sabe? E pra mim, até isso é diferente. O carrapato do sul é diferente do carrapato daqui. E eu não tinha essa noção, porque eu nunca tinha visto um carrapato do Mato Grosso, entendeu? Pra Sério mim, que é diferente mesmo? é diferente. Nossa, eu não sabia. Aqui ele é bem pequenininho, né? E Aham. lá ele é maior, sabe? Ele é Sim, grandinho assim e não causa esse dano que o carrapato daqui causa, sabe? certo. Então eu cheguei e ela tava infestada. E aí, sei lá, os meus olhos, a gente deu um remédio, enfim, e ela foi seguindo a vida dela e nós também. Só que deu uma semana, ela começou a ficar muito ruim, né? Enfim, teve todo um processo de internação, tudo que aconteceu, acabei perdendo ela. Nossa. Ela vai, eu dei por um minuto, você perguntava, o que eu tô fazendo aqui?
sabe? Tá muito sofrido. Não foi isso, sabe? Que eu planejei. Não foi isso que eu trilhei. Não Não era é esse isso que meu eu desejo. queria, sabe? E aí eu lembro que na época eu até gravei um stories, porque muita gente me ajudou aqui por causa dela. E aí chorei, enfim. E aí depois, tipo, beleza, aconteceu, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, não posso trazer ela de volta. Eu sou muito assim, ó. O que eu posso fazer em relação a essa situação? Eu posso fazer alguma coisa? Então eu vou lá e faço. Eu não posso? Beleza, eu dormi, é outro dia, lógico. Vai ter saudade, vai ter um dia que você vai chorar mais, um dia que você vai ficar mais triste, um dia que você vai lembrar e tal. Mas eu acho que você tem que seguir, né? Eu acho que você sempre tem que seguir. Não adianta você ficar ali remoendo, lógico, né? Vai ter, às vezes fala assim, nossa, Sueli, mas como você é sem coração, sem sentimento? Não é isso. Eu sou mais prática, sabe? Tem o que fazer, a gente faz. Não tem, a gente sofre, fica ali os dias sofrendo, né? Que tem que ser até adaptar, mas depois segue a vida, porque você não vai sempre ficar assim, né? Você se sentiu, então, acolhida por pessoas no Mato Grosso? Você sentiu, que nem você relatou aí, que quando, né, a sua cachorrinha, que você teve ajuda, você se sentiu acolhida ou você... Porque eu te pergunto dessa forma, porque eu já visitei outros estados e eu vejo que em alguns lugares as pessoas são extremamente frias e cada um dentro de um quadrado, né? E o que foi para você? De que forma que você se sentiu quando você chegou aqui? Você se sentiu acolhida? Você se sentiu um Então, respaldo? quando eu cheguei aqui, eu fiquei admirada, assim, sabe? Várias outras coisas que eu fiquei, mas vamos falar, né? Isso. Até na época eu comentava com meu marido, e a gente ainda comenta sobre isso, que assim, as pessoas são muito diferentes aqui, por um lado bom, Sim. sabe? Quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu visitei foi um hospital, né? Porque eu passei mal, enfim. E ali as pessoas foram bem receptivas e, né, cuidadosas e conversando, assim. E aí depois foi o veterinário, né? E que eu tive que levar minha cachorra. E aí também, nossa, super atencioso, sabe? Assim, o que deu pra perceber é que as pessoas parece que conhecem você há muito tempo, sabe? Tipo, elas conversam com você, elas querem saber da tua vida, mas, ao meu ver, elas querem saber da tua vida não de uma forma invasiva, sabe? Elas querem saber da tua vida por uma curiosidade, para te dar um aconchego, né? Tipo assim, você veio de fora, mas sinta-se abraçada. Então, assim, por mais que depois, né, pessoas falam assim, mas cuidado, tem umas pessoas que não são assim e tal. Lógico, e nem todo mundo vai ser desse jeito. Sim. Mas as pessoas que eu conheci foram todas desse jeito, sabe? Todas me acolheram, todas, tipo, me abraçaram. E aí eu até comentei com o Jean que a gente achava um negócio, assim, bem diferente daqui e pro sul. É que, assim, ó, a pessoa nem te conhecia, mas ela te convidava para ir na casa dela, Eu ia te falar sabe? isso agora. Almoçar. É tipo assim, não, você já é da minha família, vamos. Olha, vai ter um churrasco lá na minha casa, você é meu convidado. Não, fica aí à vontade, já te apresento com o compadre, esse daqui já querem fazer negócios. E isso eu vejo que é muito forte na nossa região aqui, né? Eu acredito que a gente tem isso assim muito acolhedor. É como você disse, em todos os lugares vão existir vários tipos de pessoas, mas Colíder, que é a nossa região, eu tenho uma convicção, né, que as pessoas são muito assim, são muito acolhedoras e elas tratam as pessoas com família, mais como você fosse da família, entendeu? E a gente vê algumas pessoas do sul, porque geralmente o pessoal do sul, do Paraná, eles são mais, opa, aqui existe um limite que você não pode. Aqui não, aqui você vai para casa do churrasco, seus filhos já podem ir na sala, já pode pular, já pode fazer o que quiser. E uma coisa muito diferente, assim, ó, que eu fico admirada até hoje, lógico, né? A gente não pode falar que todo mundo é igual, porque isso não vai existir. Mas, assim, uma diferença que eu vi muito do Sul, mas muito mesmo, é que, assim, ó, aqui você não sabe quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Você vai saber porque alguém vai te falar, ó, essa pessoa, né? Sim. Mas assim, eu digo o modo como tratar os outros, sabe? Porque é todo mundo junto, misturado, assim, sabe? No sul, a gente vê muito assim, o rico fica de um lado, o pobre de outro.
não digo pobre, né, assim, Sim. mas, né, para tentar identificar, assim, as pessoas com poder aquisitivo um pouco maior, digamos assim, vamos usar essa frase. E aqui não, aqui você vê, tipo, ao mesmo tempo que ele vai convidar um fazendeiro lá, ele vai convidar outra pessoa que, tipo, sabe, eu vejo assim, ó, que é todo mundo junto, sabe, não tem discriminação, assim, não tem O que acontece? separação. Tem muitos migrantes para cá, né? Mato Grosso é totalmente de migrantes. Então, são pessoas que construíram fortunas, impérios, condições, trabalhando. É diferente, às vezes, de pessoas de outros estados que são mais velhos, que são pessoas que herdaram. Então, tá dentro de uma cultura, entendeu? Eu me identifico muito com isso. Eu sou assim. Tanto que eu falo que eu quero deixar todo mundo muito perto de mim, eu quero muito, eu tenho uma linguagem de amor de muito mãezona, sabe? E isso a gente encontra muito aqui em algumas pessoas. Só que às vezes na classe feminina, Sueli, você não vai encontrar isso aqui. E essa é uma bandeira que eu levanto muito forte. Tanto que quando eu fiz o projeto Se Ame, é porque eu percebia que muitas mulheres elas estavam competindo uma com as outras. Eu não vi uma mulher falar assim, nossa, você viu a Suelen? Você viu que legal? Ela trabalha com o marido dela, menina, ela pega o trator, ela vai lá e ela ajuda, não. Eu vi ela falar críticas, né? E quando eu falo, não estou falando da sua história, mas quando eu comecei a analisar a minha história, a minha jornada, eu falava, gente, o que acontece? Então, como eu trabalho muito com o público feminino, Sueli, eu analiso um todo, mas eu analiso também as mulheres. E quando eu levantei essa bandeira Se Ame, a mulher levantar a coroa de outra mulher, é justamente por isso. Saber que a minha história pode agregar na vida de outra mulher e que ela também pode agregar na minha vida. Então, eu tenho certeza que você sente isso também na pele, porque eu te acompanho e eu vejo às vezes a sua indignação com algumas situações, a diferença de cultura, o quanto você sofre com isso, porque você também coloca o lado bom. Porque eu te acompanho, eu vejo. Então, eu vejo você pontuar pontos positivos, mas quando você coloca algo que está muito retrógrado, muito atrasado, muito arcaico, as pessoas se doem. Aí as pessoas falam assim: nossa, reclama de tudo, fala de tudo. Mas não é sobre isso. Geralmente, quando nós pontuamos algo, a gente quer uma melhora. E aí, essa melhora é para quê? Para um todo, é só para si. Como eu te disse, eu levanto uma bandeira. Eu levanto uma bandeira que toda mulher tem uma coroa. E toda mulher tem que estar com a sua coroa erguida. Existem vulnerabilidades? Existem. Eu tenho, você tem. Mas eu estou aqui mais para te ajudar no seu momento de vulnerabilidade do que seu momento de estar bem. Você não concorda? E as pauladas que você tem levado, né? É mais nos seus momentos de vulnerabilidade, não é isso? É difícil, né, dar a nossa opinião para qualquer coisa, sabe? Eu acho que as pessoas elas estão acostumadas a escutar aquilo que elas querem escutar e escutar aquilo que faz bem para elas. Elas não estão acostumadas a escutar uma crítica, elas não estão acostumadas. E assim, não é nenhuma crítica, que nem você falou, uma melhoria, para melhorar, né? Então, assim, eu vejo assim, eu sou uma pessoa que quando eu gosto, por exemplo, do seu serviço, ou quando eu cheguei aqui, teve uma pessoa que me escutou, me acolheu, eu vou lá, compro uma flor e dou, sabe, e agradeço. Quando a minha cachorra acabou falecendo, eu mandei uma flor lá no consultório e agradeci por todo o cuidado. Eu sou essa pessoa, eu gosto de agradecer. A minha forma, né? Sua linguagem de amor linguagem de amor presente. é essa forma de agradecer. Às vezes eu não sei muito falar, assim, né? Agradecer ou abraçar, alguma coisa assim. Mas eu gosto de agradecer dessa forma. E quando eu fico satisfeita com algum serviço daqui, eu gosto muito de falar, sabe? Porque eu acho, assim, que as pessoas elas estão acostumadas em só criticar. Em criticar para todo mundo, né? Você viu que fulano fez isso? Você viu que, né, falou aquilo?
Eu sei, porque já me falaram, que você viu que a Suelen criticou tal lugar? Você viu? Ó, você tem que cuidar, porque quando a Suelen for no seu estabelecimento, você tem que tratar ela bem, porque senão ela fala mal. O que eu queria que as pessoas entendessem, assim, não é para elas me tratarem bem, é para elas tratarem bem qualquer pessoa que entrar no estabelecimento. Qualquer pessoa que mandar uma mensagem para a empresa, é qualquer pessoa, não sou eu, Sueli. Não é porque eu falei, né? Eu dei a minha cara a tapa, como todo mundo fala, ela dá a cara a tapa, ela vai lá e fala mesmo, porque esse é o meu jeito. Agora lá uma pessoa que nunca vai reclamar de um lugar em rede social, ou porque a rede social dela é pequena, ou porque ela tem vergonha, ou porque ela acha que não é necessário, ninguém vai julgar ela, né? Vão julgar quem dá a cara a tapa, vão julgar quem realmente fala. Só que até esses dias eu comentei que ao mesmo tempo que às vezes eu critico algum lugar, que ao meu ver foram pouquíssimas vezes, eu elogio mais. Sabe, quando eu vou num lugar e sou bem atendida, eu gosto de elogiar. Eu gosto de elogiar no privado e eu gosto de mostrar para as pessoas que aquele lugar tem um Você gosta de atendimento legal. fomentar. Mas você também consegue entender, Sueli, que quando você pontua essa falta de atendimento, é o profissionalismo. Eu consigo entender que o que você está pontuando é a falta de profissionalismo dentro do negócio, porque, como você disse, não é me tratar bem, é tratar o cliente de uma forma coerente. E nós aqui do interior, as pessoas estão acostumadas a bajular. É. Então, há uma grande diferença. E eu falo isso para os meus colaboradores, para os meus clientes. Eu falo, ó, eu vou te atender na necessidade a qual você tem. É diferente de te bajular. Porque eu também dispenso alguns clientes que ele acha que eu tenho que ser babá dele. Entendeu? E a gente tem isso aqui. Infelizmente é assim. Algumas pessoas querem que você seja babá dela, que você fique bajulando. E é diferente. Então, como você vem de uma outra cultura, e aí você pontua isso, as pessoas não conseguem entender o que você quer dizer. Mas ao meu ponto de vista é tipo assim, não é que você tem que me tratar bem, não é que você tem que me agradar, você só tem que ser profissional. Eu tô vindo comprar, eu quero ser atendida, eu quero ser, porque eu estou te trazendo o que é meu, que é o meu dinheiro. Eu vim com uma moeda de troca para você. E E esse aqui tem essa negócio, dificuldade. e esse negócio que você fala assim, ó, de bajular. E eu não gosto isso comigo e não gosto que façam isso com outras pessoas, assim, né? Mas Sim. é que nem você falou, tem gente que faz questão de ser bajulado. Eu acho que as pessoas elas têm que ser tratadas iguais, independente se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, se ela é o papa, se ela não, para mim não me interessa, entendeu? Você nunca vai me ver assim tratando uma pessoa que eu não sou aquela pessoa que bajula ninguém, sabe? Ah, não, mas você tem que tratar bem. Eu vou tratar bem porque é dos meus princípios, da minha criação, tratar bem uma pessoa. Mas eu não vou ficar aquele negócio meloso, sabe? Aquilo até um pouco me incomoda, assim, sabe? Quando eu vejo, assim, muita bajulação, alguma coisa assim. Quando eu faço uma crítica, não é nem o profissional em si. Até porque, às vezes, eu nem sei quem é o profissional que está me atendendo do outro lado, né? Quando eu falo em questão de atendimento online, alguma coisa Sim. assim. O que eu falo é o atendimento com as pessoas, Com né? um todo. Com um todo. Não importa se é fulano, se é ciclano, não importa. Eu acho que se você trabalha com pessoas, você tem que atender as pessoas igual. Diferente quem são essas pessoas, sabe? A gente sabe que, lógico, vai ter uma pessoa que vai ter mais preferência, que gosta de ser tratado, né, ali todo mundo em cima, enfim, não é o meu caso, eu não gosto, mas eu entendo, sabe, assim, quando as pessoas não entendem uma crítica, sabe? Porque é difícil, né? As pessoas, elas entendem um elogio. Nossa, um elogio elas entendem muito, É que o assim. elogio, por mais que ele seja mentiroso, ele entra suave, né? A crítica, por mais que ela seja para que você cresça, ela entra rasgando. Essa é a dificuldade de muitas mulheres. Algumas aceitam o elogio mentiroso de uma forma leve. E quando o outro fala algo para sua melhoria, para a sua evolução, para que você tenha um nível de consciência diferenciado,
nossa, foi invasiva. Ela é uma pessoa que não tem senso. É onde eu volto a te dizer, é uma questão muito cultural. Eu bato muito em cima da ambiência. Eu falo para as minhas seguidoras, eu falo, gente, cuidem da ambiência. Com quem que você está andando? Você está andando com gente que só fala mal dos outros, você vai ser fofoqueira. Se você estiver andando com mulheres que não têm um amor próprio, uma autenticidade, você vai se tornar daquela forma. Você precisa buscar pessoas com resultados diferentes. E hoje nós temos, Suelen, as redes sociais, que como eu te disse, ela influencia muito a vida de outras mulheres, mas o que é que você está buscando? Em quem é que você está se espelhando? Você se espelha em fofoca? Você segue página de fofoca? A tua ambiência vai ser essa. Agora, se você está buscando mulheres que tá buscando evolução, mudando a rota, tendo coragem, sendo autêntica, defendendo outras mulheres, cara, é automático, você vai começar a despertar o melhor em você, porque toda mulher tem um poder feminino muito grande e poucas sabem. Então, o que que eu sempre falo? Eu falo, ó, eu preciso que alguém arrume minha coroa, mas eu também quero estar pronta para arrumar a coroa de outras mulheres. E você deixa esse ponto muito aberto dentro das suas redes sociais, e claro, eu estava vendo você pontuando o caso da Luana Piovani, enfim, e você falou, deixou bem claro, gente, eu sou a favor das mulheres. Eu não estou dizendo que a Luana Piovani é 100% certa, mas eu vou olhar o lado dela de uma forma diferente. E isso é uma virtude, tá? Poucas pessoas conseguem entender a sua fala. Por quê? Porque você tem uma autenticidade, você não se preocupa em querer agradar ninguém. Quantas mulheres lá do outro lado estão preocupada em agradar mais os outros do que a si mesma? Talvez a hora que você pegasse o seu telefone para fazer um stories, você poderia pensar assim, nossa, mas será que alguém vai achar ruim? Você não pensa isso. Por isso que tem muitas mulheres frustradas, mal amadas. E quando eu falo mal amadas, não é pelo outro, é por si mesma. Frustradas, mal amadas, depressivas, por quê? Porque elas não têm coragem de colocar para fora o que pensa ou o que sente, porque ela está preocupada em agradar alguém. E esse é um ponto que você não está muito preocupada, né? Nem um pouco. Eu nunca fui essa pessoa. Nunca, assim, desde pequena, sei lá. Eu nunca quis agradar. É natural seu. É natural meu. Se você ligar pra minha mãe e perguntar como que é a Suelen, ela fala assim, a Suelen não tá nem aí porque os outros pensam. A Suelen não tá nem aí se ela vai agradar ou se ela não vai agradar. E eu não sou assim, sabe? Você vê mais benefícios do que malefícios de ser assim? O que te traz? Porque é muito importante, eu tô te perguntando isso porque tem muitas mulheres lá do outro lado agora que tá nos assistindo e ela vai falar, deixa eu ver o que ela vai me falar para fazer sentido. Então, abre o seu coração e fala o que você pensa e o que você vive sobre autenticidade, porque existe uma diferença de ser autêntico e de ser mal educado. Eu falo isso para as pessoas. Eu falo, ó, existe diferença de ser autêntico, de ser direto, de você ser sincero e de você ser mal educado. Então, abre seu coração. Eu sempre fui uma criança geniosa e eu ainda sou, né, essa adulta geniosa. Eu sempre procurei fazer o que eu tivesse vontade de fazer, lógico, né? Eu sempre tive limites, os meus pais sempre foram muito, mas muito rigorosos mesmo. O meu pai só deixou eu sair de casa para ir para uma festa quando eu tinha 18 anos e com horário ainda, sabe? Ele era bem assim, bem rígido. Mas eu sempre procurei mostrar quem eu sou. Só que aí tem pessoas que não entendem, acho que às vezes a minha fala, e até o jeito que eu falo, porque eu falo com as mãos, assim, né? Você é uma mulher expressiva. E a minha voz, às vezes, acho que eu tô sendo grossa. Mas eu não tô sendo grossa, só tô falando aquilo que eu penso. E por muito tempo, assim, principalmente na adolescência, eu meio que parei de ser assim, sabe? Eu fazia mais o que os outros queriam, eu tentava agradar. Eu tive relacionamentos que depois, quando eu acabei, a minha família falou assim, não era você, sabe? Então, assim, quando as pessoas me olham desse jeito nos stories falando, ou criticando, ou elogiando, falam assim, nossa, ela sempre foi assim? Não, ela não foi sempre assim,
sabe? Por muito tempo, eu quis com que os outros me aceitassem, eu queria que os outros vissem quem realmente eu sou, não aquela pessoa que critica, que fala, que pensa, não, eu queria que elas vissem que eu também sou legal, entendeu? Que eu também tenho um lado bom. Só que isso é difícil mostrar, né? Quando a pessoa tem uma visão de você, é difícil você tentar fazer com que a pessoa mude essa visão, né? Vai ali, leva algum tempo. Então, por muito tempo eu fui essa pessoa que queria que os outros gostassem de mim, que eu só agradava, queria só agradar. Se tinha alguma, por exemplo, me entendeu mal. Não, mas não é isso. Eu quero que você. E aí eu forçava a pessoa a ela A te tentar aceitar. a me aceitar, E você sabe de onde que veio esse trauma de aceitação? Não sei. Às vezes eu penso que esse negócio de eu querer ser. Agora não mais, né? Mas na época era perfeita, Sim. né? Porque a gente tem às vezes isso de, eu quero ser perfeita aos olhos dos outros, né? Eu acho que foi muito quando eu fiz balé, né? Porque a minha professora ela era muito rígida, muito mesmo. E eu, na minha turma, eu era uma das melhores e eu queria ser. Eu sempre, tudo que eu faço, eu quero ser. Não digo a melhor, mas eu quero ser boa naquilo que eu faço, sabe? Você tem uma essência competitiva e tá tudo bem. Se eu faço um pano de prata, eu quero que as pessoas olhem e falem assim, nossa, que pano de prata legal. Se eu vou dirigir um trator, eu quero que as pessoas olhem e falem assim, caraca, ela dirige um trator, tipo, será Ela que eu não dirige posso? bem. Se ela atira, né, que eu gosto muito de atirar, eu quero ser boa naquilo, sabe? Então eu sempre procuro ser boa no que eu faço. Não é uma questão de se achar, não, não é isso. É meu, é para mim. Eu não quero mostrar para você que eu sou boa, eu quero mostrar para mim. Eu quero ser boa, eu quero me validar como consigo fazer aquilo, sabe? E na época que eu fiz balé, a minha professora, ela exigia muito de mim, que eu fosse uma das melhores, sabe? Ela sabia que eu tinha capacidade, eu também sabia, só que aquilo foi por 10 anos, né? Então, assim, aquilo vai fazendo com que você se frustre, né? Tipo, eu não Pedra, consegui fazer aquilo. água mole, pedra dura e tanto bate até que fura. Foram 10 anos de cobrança. 10 anos. E ali, todo ano, tentando, né, ser melhor, enfim. E aí eu vejo que quando chegou ali os 20 e poucos anos, até uns 30 por aí, eu queria que as pessoas vissem que eu era boa, sabe? Assim, era boa como pessoa, era boa naquilo que eu fazia, e aquilo me tornou um pouco escrava, assim, sabe? De tipo, eu que toda hora tenho que estar provando para alguém que eu era legal, que eu era boa, que eu não era essa pessoa grossa no jeito de falar, que eu era, sabe? Só que aí, quando você vai amadurecendo, porque esse ano eu já faço 40, você vai perdendo esse negócio de ligar para a opinião dos outros, o que pensam sobre você, o que as pessoas pensam quando você fala alguma coisa. O que você quer é só ser sincero, sabe? E ter paz, lógico, sem ofender ninguém, Sim. né? Que nem você falou, não pode ser mal educado, né? Mas mostrar para as pessoas que você pode não ser refém do que as pessoas vão achar. Quando eu escuto a sua história, não sou terapeuta, mas faço muita terapia e me autoanaliso também. Por que eu te perguntei sobre um bloqueio, né? Onde que estava o trauma? Porque quando eu escuto de fora e eu olho para a sua história, eu consigo ver um bloqueio. Talvez você não foi reconhecida pela sua professora. Por isso que talvez ela te reconhecia, mas não da forma de como você se dedicava, o quanto você se esforçava para ser a melhor, e talvez ela não te reconheceu. E aí, na sua fase adulta, você ficou buscando isso em outras pessoas. E eu estou te falando isso por experiência, porque eu consegui diagnosticar isso em mim também. Então, eu aqui do outro lado consigo enxergar na sua jornada, você me contar, que existiu essa necessidade de ser aprovada por outras pessoas, porque quem te cobrava não te remunerou com o elogio ou o reconhecimento necessário. Então, a gente vai reverberar isso muito na nossa fase adulta.
E muitas mulheres estão passando por isso. Você tem noção que às vezes ela está o tempo todo esperando que o outro a valide, faça qualquer outro tipo de coisa, porque na infância ela não teve e ela não sabe. E aí ela passa uma vida que escrava, se humilhando, se machucando, se anulando, para que outras pessoas façam, não, nossa, fulana é legalzinha mesmo. E aí, que nem você falou, às vezes tem pessoas no meio que não ajudam, né? Tipo, Sim, que criticam, por exemplo, mulheres criticando outras mulheres, muito. né? Eu acho assim, ó, se você não gosta de mim, é uma opção sua, né? É um direito seu. Mas não há necessidade de você ficar falando Não mal de gostar de mim. você é uma coisa, mas te respeitar é outra. E eu vejo assim, ó, que as pessoas elas rotulam muito as outras, sabe? Vou usar assim, eu sou casada, né? E às vezes eu gosto, por exemplo, de ir num lugar que tá tocando uma música, eu gosto de dançar, sabe? Só que as pessoas elas têm uma visão que a pessoa casada, ela tem que ficar ali sentadinha, comportada, não pode beber ou não pode se alterar, né? É isso que eu queria que as pessoas entendessem, sabe? Para elas pararem de rotular as outras. Ah, Sim. porque é solteira tem esse comportamento, é casada tem esse comportamento, é viúva tem que ser assim, é mulher do fulano tem que ser dessa forma, não é filha do ciclano. Não, não é assim que funciona. As pessoas têm que ser aquilo que elas querem ser, sabe? E eu vejo assim que eu não ligo muito para a opinião dos outros, sabe? Às vezes eu ligo para a opinião do meu pai e da minha mãe, assim, sabe? Mas eu não ligo muito para a opinião dos outros, que os outros vão pensar sobre mim. Porque eu sei quem sou, eu sei o que eu gosto. Até esses dias eu vi um post, alguma coisa assim na internet, falando assim. Eu até repostei. Era assim: às vezes eu coloco um post de casada, às vezes de solteira, às vezes de ex, e as pessoas que lutem pra montar a fofoca, Para entender a né? bagunça que tá dentro de Uhum. você. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu adoro dirigir cantando, sabe? E o som assim alto, então eu gosto disso, sabe? Só que se uma pessoa me vê assim na rua, né, cantando e com a música alta, eu fico assim, nossa, mas essa menina não é casada? Nossa, mas ela tem esse comportamento? Então, assim, é isso que as pessoas têm que parar, sabe? De julgar ou de rotular as pessoas pelo estado civil ou pelo, né, enfim, assim, eu vejo assim que a pessoa é casada, ela não pode aparecer com um biquíni ou com uma roupa de academia, porque, ai, nossa, mas ela quer se mostrar. Nossa, mas será que o marido dela sabe que ela fica postando essas coisas? Sabe? E às vezes, assim, o homem, eu sei porque eu sempre fui rodeada de homens, de amigos, eu tive mais amigos homens em toda essa, né, jornada, assim, do que mulher. Então eu sei o que o homem pensa, assim, sabe? O homem não liga muito pra isso. Se você tá postando uma foto de um jeito ou do outro, pra ele é indiferente. Só que a mulher, vamos supor, o meu lado, né, casada, e eu vejo outras pessoas casadas que eu sei que tem comentários assim, que julgam, sabe? Nossa, mas ela posta só rebolando, ela posta foto de biquíni, mas ela não é casada. Você Né? consegue identificar, Suelen, essa sua preferência ou mais conseguir ter mais amizade com o homem? Você consegue saber o porquê disso? O nosso podcast ele tá bem terapia hoje, isso é legal. Eu Sabe não, por quê? porque eu vejo mais sinceridade no homem, parece, sabe? Não A sua sei. energia masculina é muito alta. É Uhum. muito alta. Então, quando uma mulher ela tem uma energia masculina muito alta, e eu estou falando isso porque eu sou assim, hoje eu trabalho muito a minha energia feminina, porque eu tenho muita governância, né? Eu tô o tempo todo, eu quero fazer, eu sou muito proativa, eu quero estar o tempo todo desenvolvendo, fazendo novas coisas. Então, quando eu escuto você me falar, eu vejo que por mais que a sua energia masculina esteja alta, mas a sua energia feminina, ela tá chorando. Por quê? Cara, por que as pessoas ficam me rotulando? Por que eu sou mulher, eu não posso fazer isso? Então, eu acredito que quando a gente consegue equilibrar,
a gente se torna mais leve, porque você tem uma autenticidade, você é uma mulher dinâmica, mas existem dores aí dentro, como existe aqui, como existe do outro lado. Então, a nossa conversa hoje, eu acredito que ela vem muito para agregar de ambas as partes e de outras mulheres também. Porque às vezes ela tá lá do outro lado, ela tá assim, nossa, eu também penso isso. O que que tem eu colocar uma foto assim? Qual o problema de eu ser assim? Essa energia feminina dela gritando. Aí a masculina dela tá falando, mas dane-se, não tô nem aí, eu vou fazer. Então a gente vive numa briga interna. Um podcast antes do seu foi com uma terapeuta e nós falamos muito desse sentido da polaridade. E eu volto a te dizer, eu sofri muito e ainda sofro hoje com a dificuldade de entender as minhas energias. Em qual momento que eu tenho que estar com a masculina mais ativa, em qual momento que tem que ser a minha feminina. Então, quando você me conta a sua jornada, as suas dores, eu consigo identificar isso. E talvez compartilhar isso com você também vai mudar uma chave. É só isso, Suela. Quando nós temos mais amizade com homens, é porque a nossa energia masculina. Sabe por quê? Porque a gente quer pensar igual eles, eu não tô nem aí pra nada, tá tudo bem, caiu, levanta, vamos embora. A vida se torna mais leve com a energia masculina. Só que, como nós somos femininas, é natural que nós somos muito poderosas. Quando a gente ativa, a gente faz o quê? A gente desperta que outras mulheres fiquem com raiva da gente. Este é o problema. Então, quem tem a governança, aí quer fazer o quê? Quer ser um leão, né? Como eu digo, dentro de casa não pode ter dois leões. Então, eu acredito que hoje muitas mulheres sofrem com isso, de não entender a polaridade entre o feminino e o masculino. E está sofrendo, amarrada num pé de jabuticaba e não sabe por quê. Eu vejo assim, ó, que eu já fui essa mulher mais com energia masculina do que com a feminina. Só que quando você vai amadurecendo, você vai vendo que a energia feminina, ela tem que vir, né? Ela tem que aparecer mais do que a masculina, já que você é uma mulher, né? E Sim. vice-versa pro homem, assim. Como eu falei, eu sempre tive mais amigos homens, né? Sempre gostei mais, enfim. Mas eu vejo assim, eu já fui essa pessoa que queria fazer tudo mais pro masculino, né? Sim. Hoje eu faço muitas coisas que aos olhos de outras pessoas é o masculino. Porque ainda tem pessoas que veem com uns olhos meio estranhos, até às vezes homens um pouco mais machistas, né? Ficam meio assim, porque eu dirijo um trator, eu pratico o tiro desportivo, que é uma energia masculina. Sim. Ali, né? Então, eu vejo que isso também, aos olhos de outras pessoas, tem mulheres que admiram, mas tem mulheres que falam assim, nossa, que nem você falou, né? Quem ela pensa que é pra fazer isso? Pra dirigir um trator? Pra atirar? Isso não é coisa que mulher faça, né? Porque tem as mulheres que elas não querem isso pra elas, ou não é dos princípios dela, enfim, cada um com o seu, né? Mas eu vejo assim, ó, que tem muitas mulheres também que elas se perdem um pouco no masculino e feminino, sabe? E aí elas reclamam, ai, porque o homem não é romântico, ai, porque o homem, eu saí com ele, ele não pagou a conta, né? Mas assim, você tem que ver o que você tá transmitindo também para outra pessoa. Eu ia falar né? isso agora, porque mesmo que a sua energia masculina seja alta, né, ou foi muito mais alta, hoje você está conseguindo equilibrar ela, o fragmento que você compartilha, a gente consegue entender que tudo bem, como você disse outro dia, não é porque eu tô num trator que eu não vou me arrumar. Tá legal. Você tá atirando, que eu vejo, mas você tá ali como uma mulher, você não tá. É um esporte mais radical, mas você tá com a sua energia feminina. Então, eu acredito que nós podemos fazer tudo, mas em qual momento, quais são as minhas energias que precisam estar mais ativas? E se há necessidade. E a gente gosta, assim, ó, falando por mim, né? Eu faço tudo isso, que tem um público um pouco mais masculino, digamos, mas eu gosto de receber uma flor, eu gosto de ser convidada para jantar e a pessoa pagar a conta. Ai, mas, Que mulher que não gosta que o homem tipo, ela é independente, tem o dinheiro dela, ok, ótimo, que bom, a gente conseguiu conquistar muitas coisas. Só que ainda a gente gosta de coisas que o homem faça.
sabe? Hoje em dia, por exemplo, não existe mais, não sei, um homem abrir a porta de um carro, sabe? São pequenas coisas assim. O meu esposo abre. Abre, ó. Mas olha, em 22 anos de casado, vai fazer o quê? Uns 3 anos que ele tá fazendo isso. Mas sabe por quê, sério? Porque por muito tempo eu falava que não precisava, que eu não era aleijada, que eu sabia abrir a porta de um carro, Uhum. que não precisava me servir. Por isso que eu falo para você que muitas mulheres estão deixando de viver o extraordinário, realmente viver como uma rainha dentro de um relacionamento, porque elas não permitem. Então, é aquilo que eu disse para você. Não tem problema se eu tenho uma energia masculina, mas eu tenho que estar com ela equilibrada. E por muito tempo, dentro da minha casa, existiu 2 leões. Né? Então, 2 leões, você já viu que não vai dar muita briga, né? Então, hoje, com a maturidade, com autoconhecimento, com ambientes diferentes, hoje eu vivo uma vida extraordinária dentro da minha realidade e vivo melhor. Eu me coloco hoje como uma rainha. Então, muitas vezes eu fico parada na frente da porta do carro esperando meu marido abrir, entendeu? Muitas vezes eu faço demência que eu não quero ser aquela mulher que fica olhando quanto deu a conta, não. Eu tô com meu marido, ele que se vire. E muitas mulheres atraem homem pão duro, homem chucro, homem mal educado. Por quê? Porque ela está com a energia dela tão elevada masculina que acontece o que eu te disse, 2 leões dentro de casa, briga. Às vezes eu acho que tem mulheres assim que elas se perderam um pouco, né? Nesse negócio de empoderamento, Porque a né? mídia induz de uma forma errônea. Ela coloca que o empoderamento é a mulher se mandar, é a mulher. Gente, empoderamento não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Inteligente aquelas que sabem fazer tudo na calada, irmã. É mais importante. Vocês, mulheres, têm um poder sobrenatural e está relacionado à energia feminina. Quando consegue ativar ela no momento certo, na hora certa, vocês ganham o jogo. E eu vou dizer também, como eu já tive muitos amigos homens, os homens gostam daquela mulher independente, que tem o trabalho dela, né? Mas o homem gosta daquela mulher sendo mulher, né? Que às vezes assim, ai, não é porque ela é frágil, não posso mostrar que eu sou frágil, não posso mostrar que eu tenho sentimentos, né? Porque às vezes eu vejo assim muito na internet fala assim, você não pode mostrar que você é emocionado. Gente, mas o homem gosta que você demonstre o que você sente, né? Para ele poder ter uma brecha ali de fazer aquilo que, né? Às vezes o homem chega numa mulher, mas daí ele dá 2 passos para trás para falar assim, não, essa mulher, não, ela é mais macho que eu, Não né? dá? Não dá. Então, às vezes, esse negócio assusta um pouco o homem, né? E o homem não gosta disso, ao mesmo tempo que ele gosta. A mulher independente, a mulher ter o dinheiro dela, ter o carro dela, enfim, ele gosta da mulher sendo mulher, né? Então ele vai gostar de, lógico, tem homens que não, mas vai gostar de pagar uma conta, vai gostar de dar um presente Toda mulher quer um inesperado, homem que pague conta. né? Toda mulher Então, quer um marido que dê um cartão de crédito daquele Infinity preto, que você pode comprar o que você quiser, né? Não, sério. é isso. É sobre isso e é muito legal a gente abordar esse assunto para que as mulheres também entendam e comecem a ver e a enxergar os bloqueios, as chaves que precisam mudar, se analisar. Como que hoje, ó, você contando para mim, eu consegui identificar algumas coisas, certeza que você também está falando coisas que eu estou me identificando, eu tô, ó, dá para me fazer isso, é sobre isso. A jornada da mulher é exatamente o propósito é esse, trazer assunto, ideias, culturas, comportamentos, experiências para que outras se inspirem. Me fala uma coisa. Você tem várias profissões, várias habilidades, e esses dias você postou que pelo que eu entendi, um post se alguma coisa foi denunciada por conta de opinião política, né? Pelo que a gente entendeu. E como que é hoje você, porque você deixou assim bem claro que você usa suas redes sociais como uma ferramenta de trabalho, certo? Então,
hoje, além de todas as suas outras habilidades, você também está investindo na sua carreira de influenciadora, de criadora de conteúdo? Como que é, Sueli? Ou Assim, é ó, só por esporte, por... eu não me vejo nisso, sabe? Assim, no sentido de ser uma influenciadora. Eu gosto, sim, de influenciar pessoas, porque eu acho que todo mundo influencia, Todo né? mundo. Desde quando você tem uma rede social pequena que você posta uma foto fazendo um Uma frase, esporte ou ou uma uma frase, frase. você está influenciando outras pessoas, sabe? E quando eu comecei a fazer o Mudando a Rota, eu queria que as pessoas entendessem que você pode mudar a rota da sua vida a qualquer momento. Independente do que os outros vão pensar, independente do que vai acontecer, você pode mudar, você é livre para isso, né? Mesmo que você esteja num relacionamento, mesmo que você esteja em outra cidade, você pode mudar a qualquer momento desde que você queira realmente mudar e que tenha a palavra que todo mundo me fala, que é a coragem, né? Certo. Mas acho que isso você vai adquirindo ao longo do tempo. Então, assim, tem pessoas que me chamam, me falam, né, assim, ó, Suelen, você podia divulgar isso, né, e tal. Eu não vejo isso para mim agora como uma fonte de renda, sabe? Eu faço porque eu gosto, que nem eu falei, às vezes eu divulgo um serviço ou um local porque realmente eu gostei daquele local, realmente eu gostei daquele serviço. Mas teve pessoas que já me procuravam, assim, ó, Suelen, vem aqui, mostra a loja, mostra os produtos, né? Às vezes eu uso um produto e marco a loja me chama e eu vou lá e para mim tá tudo bem. Então, eu gosto assim, ó, não, eu não gosto do compromisso de ter que ficar mostrando às vezes uma coisa, assim. Eu gosto mais de ser livre para mostrar aquilo que Espontâneo. é mais espontâneo, assim. Você nunca vai me ver mostrando um negócio que eu não usaria, sabe? Ou falando de uma comida que, sabe? Tanto que quando eu compro uma comida, assim, alguma coisa diferente, eu tiro a foto, aí eu experimento e aí depois eu falo sobre isso. E se eu não gostar, eu esqueço. Ou eu falo assim, ó, eu não curti, gente. Se vocês quiserem, vocês, né? Às vezes Sim. tem, tipo, sei lá, uma comida modinha, né? Que todo mundo tá e todo mundo tá falando bem, falando bem. Aí, às vezes eu compro e falo, não, mas, sabe? Eu não sei ser outra pessoa É que na assim, verdade sabe? você não leva para o lado de publicidade. Não. Você coloca a sua ferramenta, né, a sua vida digital, realmente para compartilhar a sua rotina, aquilo que você gosta, aquilo que você indica. É. E se aparecer Isso mesmo. trabalhos, a gente vai aceitar de uma forma Isso. leve. Aham. Isso aí. Eu amei o presente que eu ganhei de você, que é os pães. Gente, ela faz uns pães de prato lindo. Como eu disse, essa mulher ela tem muitas habilidades, mas muitas mesmo. Além desses panos de prato, né, que ela é fisioterapeuta, formada em segurança do trabalho, no agronegócio, artesã, o que mais, Suelen? Atiradora Atiradora, desportiva. né, de um esporte bem radical, mas ó, cuidado, ela é perigosa. E agora, ela também foi para São Paulo para fazer um curso. Conta um Isso. pouquinho, assim, é só um spoiler que eu quero que você fala, que tem empreendimento novo aí para essa mulher que já faz esse tanto de coisa. Eu já não sei que hora que ela vai produzir essas coisas. Então, eu gosto. Como já percebeu, né? Que eu falo com as mãos. Sim. Eu gosto de trabalhos manuais, tudo, né? Que envolve, assim. Que eu possa. É uma terapia pra mim. E aí, eu sempre gostei de fazer. Eu não. Assim, eu já deixei muito claro no meu Instagram e falei isso pra muitas pessoas. Eu admiro muito, de verdade, de coração, a dona de casa. Sabe? A pessoa assim, ó, que gosta de ser dona de casa, que eu gosto de limpar minha casa, eu gosto de fazer comida. Eu não sou essa pessoa. Eu não gosto de ser dona de casa. Isso eu já falei pra todo mundo sabe, né? Eu não gosto de ser dona de casa. A gente faz porque tem que fazer. Mas eu prefiro trabalhar fora. Eu prefiro dirigir um trator, eu prefiro trabalhar como fisioterapeuta, eu prefiro fazer os meus panos de prato, eu prefiro fazer massa, eu prefiro isso. E aí eu sempre gostei de cozinhar. Mas cozinhar assim, não básico, sabe? Tipo feijão, arroz. Eu gosto de fazer uma massa, eu gosto de, né? Então,
quando, até a história, por exemplo, só uma brecha dos panos de prato, foi quando eu queria comprar um pano de prato para mim e não achava. Porque eu não gosto do pano de prato com muito detalhe, muita renda, muita coisa. Mas eu também não gosto do pano de prato com aquelas pinturas meio, né, Uhum. estranhas. Então eu falei assim, por que não eu fazer? Fiz um curso de costura lá onde eu morava. Aí lembro que eu tava com meu marido, falei, estaciona aqui, eu quero ir ali numa loja. Ele falou, fazer o quê? Eu falei, não, vou ali numa loja. E aí ele ficou dentro do carro, eu fui, voltei com uma máquina de costura. Bem prática. Falei, eu comprei uma máquina de costura. Ele falou, pra quê? Eu falei, não sei. Pra eu fazer alguma coisa, pra eu sei lá. E aí veio a história do pano de prata e eu comecei a fazer. Aí na época eu trabalhava no hospital, então aí as minhas amigas viram, elas começaram a comprar, minha família começou a comprar e eu vi que aquilo não era só uma necessidade minha, era uma necessidade de outras pessoas. E como eu gostava de fazer aquilo, então pra mim eu faço assim, sabe? Eu adoro fazer. E aí a história das massas, a mesma coisa. Sabe, às vezes eu tenho vontade, porque hoje em dia tudo você quer tirar foto e postar no Instagram, Sim. né? Para influenciar ou para Para mostrar só, para divulgar, divulgar, enfim. enfim. E aí tem uma mulher que eu sigo lá de Curitiba que ela posta umas massas assim lindas, sabe? Que você come com os olhos, literalmente. Eu falei, eu quero fazer isso. Porque assim, eu adoro fazer curso, não importa do que seja, entendeu? Eu gosto de fazer Você está em curso. constante evolução. Sim. Você quer aprender sempre novas coisas. Eu acho assim, ó, que a pessoa parada não tem muito futuro, sabe? Às vezes eu não consigo entender como uma pessoa fica em casa o tempo inteiro, assim, porque parece que aquilo pra mim me dá uma aflição, me dá uma agonia. Eu preciso tá vendo coisas, eu preciso pesquisar, preciso estudar, sabe? Sempre eu tô lendo um livro, porque eu acho que ler pra mim, assim, sabe, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, sabe? Porque faz muito bem. Sim. Então, eu sempre quero aprender. Não importa o que seja, eu quero aprender. Tem um curso lá de não sei o quê. Eu vou lá e faço. Ah, mas uma vez fiz curso, sei lá, já fiz curso de bolacha decorada, já fiz curso de pipoca gourmet, já, tudo assim, ó, sabe? Ah, então já sei para quem recorrer a hora que eu quiser aprender algo. Porque assim, eu faço pra mim, Aham. né? Para eu me sentir bem, para eu ter a minha mente ali sempre ativa. Mas se alguém me pedir, eu faço para a pessoa também, né? Que foi o que aconteceu com os panos de prato. E quando eu fui para São Paulo fazer o curso de massas, eu pesquisei tudo, vi que era uma pessoa muito, né, bem conceituada na área e falei assim, eu vou fazer para mim. Só que aí, quando eu estava lá, as pessoas já começaram. Ó, Suelen, você podia fazer pra gente. Ah, você podia fazer um jantar pra gente. Você podia. Nossa, essas massas não tem aqui. E eu comecei a pesquisar, porque assim, aqui é uma região bem quente, né? Uhum. E eu não vejo assim. Não é cultural? É isso que eu ia falar, pra você me corrigir se eu estivesse errada. Mas não é uma cultura. Não, não é. Já no sul, como faz frio, então tudo é massa, tudo é sopa com massa, com, né? Tudo assim, mas. Porque a massa traz Mais um. caldoso, uma coisa com mais carboidrato, mais Isso, mais substância, substância. Aham, e aqui é uma coisa mais leve, né? Porque até ou muita carne. como, nossa, muita carne. E aí eu tava lá em São Paulo e comecei a reparar que as pessoas começaram a falar, ó, Suelen, você vai vender? Né? Até cheguei na academia lá, a Cris brincou, falou assim, e aí as massas? Você vai trazer? Você vai vender? Você vai... E aí outra pessoa falou assim, ah, se for vender eu quero comprar, sabe? Então, assim, o intuito é vender, sabe? Sim. Porque eu quero que as pessoas Apreciem outras provem culinárias. provem o gostoso que eu provei lá, entendeu? Porque assim, o bonito atrai, né? E o gostoso, lógico, Eu também. sei que a minha equipe aqui, ó, que tá por trás, já tá todo mundo querendo provar essas massas, viu? Então, ó, pode fazer, a gente vai ser, estamos dispostos a provar essas delícias, Cobaias. entendeu? Vamos ser suas cobaias. Mas que bom. Olha, eu me identifico muito com a sua história, com a sua forma de ser. Admiro pra caramba a sua coragem, mas vejo que não é coragem, é uma autenticidade. Vejo que você tem uma jornada excepcional
e que a sua história, de uma forma ou de outra, ela vai impactar a vida de outras mulheres. E daqui para frente você vai ver que outras pessoas vão falar assim: eu não conhecia essa Suelen, porque aquele fragmento que você coloca nos seus stories às vezes não é suficiente para as pessoas entenderem as suas dores, entendeu? Nem saber que nem sempre tudo que você fala é uma crítica, mas é o meu ponto de vista. Quem está entendendo como uma crítica é você do outro lado, porque isso também acontece com nós. Às vezes nós escutamos outras coisas e não estamos olhando com uma ótica diferente, com uma ótica dolorida. Eu continuo falando, vou bater sempre em cima disso. Mulheres precisam ter um autoconhecimento, se conectar com pessoas de culturas e pensamentos diferentes e que a gente comece a ter uma conexão maior. Entender, olhar e falar assim, cara, ela só tem uma dificuldade nisso, eu vou ajudar, porque eu também tenho dificuldade e alguém tem que me ajudar. Então, é plantando que se colhe. Então, você como uma agricultora, você como uma mulher de inúmeras habilidades, eu tenho certeza que você vai agregar de inúmeras formas na vida de outras mulheres. E eu fiquei muito feliz de você aceitar o convite. Obrigada a você. E eu quero que você deixe para o pessoal agora fala o seu Instagram para a gente colocar aqui no podcast, né? Para quem quiser te seguir, enfim, faça a sua apresentação aqui das suas redes sociais e deixa aí uma palavra final para a mulherada, enfim, aquilo que vem aí de dentro, tão autêntico. Fique à vontade. Então, o meu Instagram é o Mudando a Rota, mudando.a.rota, ou Su Rodrigues, acho que vai achar pelos dois. Assim, eu queria que as pessoas levassem para a vida que elas podem fazer o que elas quiserem, respeitando os outros, respeitando os seus princípios, mas elas conseguem fazer aquilo que elas querem. Eu vejo às vezes que as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, em arrumar um emprego que ela gosta, e às vezes ela se preocupa com o que o outro vai pensar sobre aquilo, às vezes até não se expor pela internet, o que os outros vão pensar. Eu acho que você tem que ver, de acordo com os seus princípios, quem você é, né? Lógico que isso não é da noite pro dia, vai aí terapia, vai autoconhecimento, né? Mas eu acho que você tem que primeiro gostar de si. Quando você gostar de si, quando você vê os seus valores, aí você vai conseguir transparecer para os outros aquilo e às vezes as pessoas vão te olhar com outros olhos, né? Eu acho assim que as mulheres, primeiro elas têm que parar de julgar outras mulheres, né? Mas eu não acho certo o que ela faz, mas isso é problema dela, não é problema seu. Mas ela se veste de tal maneira, é problema dela, não é problema seu, né? Lógico que, né, as pessoas, nem todo mundo vai gostar de todo mundo, isso, né, não tem nem o que dizer, mas o respeito, né? Às vezes eu critico uma pessoa, mas o que eu queria ter é a coragem que ela tem de fazer aquilo, né? Às vezes de tirar uma foto de biquíni, às vezes tirar uma foto fazendo alguma coisa. E eu acho que as mulheres, elas precisam ter um pouquinho mais, né? Isso eu sei que todo mundo me fala a palavra coragem, mas eu acho que eu falo muito também essa palavra, que as pessoas têm que ter um pouquinho de coragem para às vezes fazer aquilo que lá no fundo elas têm vontade, mas elas ficam com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar sobre ela, porque às vezes a gente tem medo assim, ela não me conhece, mas eu sei que ela falou isso de mim. Você não precisa provar nada para ninguém, né? Você não precisa provar quem você é. Não, você faz o seu, respeitando as pessoas, de acordo com os seus princípios, mas você leva a vida como você gostaria realmente de levar, não como você gostaria que o Pedro, o João, a Maria achasse que você deveria levar, sabe? Eu acho que as pessoas elas têm que parar um pouco de se preocupar com o que os outros pensam. E teve um dia que eu fiz uma frase que até foi repostada no Instagram assim, aleatório, que você não tem que se preocupar com o que os outros pensam. Você tem que se preocupar com o que o cara lá de cima pensa sobre você. Então, liberdade.
E eu desejo que você, mulher aí do outro lado, você seja livre, liberta de todos os seus traumas, de todas as suas dores e que você consiga despertar o melhor que existe dentro de você, porque toda mulher é maravilhosa. Só depende de você ter a coragem de ser quem você tem vontade de ser. Sueli, muito obrigada Obrigada pela a você. oportunidade da sua história. Eu fiquei muito feliz Eu também. e é sobre isso. Tchau, pessoal!